Saudação pessoal, amigos, fiéis, que é Padre Silvanei Caixeta, sou vigário na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Rio Pardo de Minas, diocese de Janaúba, e gostaria de, tão simples, expressar um sentimento que me veio tão profundo hoje na minha reflexão pessoal, no meu estudo pessoal. Hoje, dia 4 de outubro de 2018, que celebramos São Francisco de Assis. E há algum tempo eu tomei como um tema de estudo esse livro, A Pedagogia da Direção Espiritual de Frei Patrício. E refletindo tanto essa pedagogia que Frei Patrício nos apresenta, como também celebrando São Francisco de Assis, ele que deixou tudo, deixou paz, deixou os bens materiais, deixou o status que o seu nome traria, abriu mão até do próprio nome. E hoje, nesse mesmo ponto de abrir mão da família, eu alcancei a página 303 desse livro, que vem dizer das orientações que tudo, a sociedade, a vida comunitária, a paróquia, todas essas orientações que norteiam o cidadão, norteiam o cristão na sua vida, na sua condição de vida espiritual. E nessa página 303, gostaria de ler somente um estrofe, que é praticamente o subtema dessas orientações. Alcanço justamente a orientação dos pais, que nos diz: todos os pais têm como responsabilidade orientar os filhos, não só nas atividades humanas ou nos estudos, mas também na vida espiritual. Não é por acaso que o Concílio Vaticano II, tão presente na nossa igreja, recente, então não é por acaso que o Concílio Vaticano II chama a família de pequena igreja doméstica e aos pais de os primeiros evangelizadores. E continua o parágrafo dizendo do testemunho da palavra, dessa importância dos pais na formação daquela criança, daquele adolescente, enfim, daquele cidadão, daquele cristão. Por que isso veio justamente isso? Mexeu muito comigo, porque a minha família, somos em 3 irmãos, sou o caçula, e a minha história já começa no milagre. Porque quando a minha mãe teve o seu segundo filho, cuidou direitinho, e estava preparando para o terceiro. Preparou e ele veio. Porém, minha mãe teve um aborto espontâneo, que mexeu muito com ela, a questão de saúde, psicológica, né? E, enfim, esse irmão está no céu, intercedendo por nós, principalmente por mim aqui nessa caminhada de missão, assim como São Francisco assumiu para a sua vida. O projeto não era ter mais filhos. E eu vim. Depois de 8 anos, eu sou caçula. Então, nesses tempos em que se celebra tanto essa diversidade familiar, que se exalta tantos pormenores, estamos esquecendo do essencial. E pegando justamente isso que mexeu comigo, lendo justamente essa orientação que os pais têm na vida dos seus filhos, digo, claro, não tirando o mérito de Deus, a graça, a glória que a Ele pertence, do seu chamado a mim, eu,
pobre pecador, miserável. Tenho até dó de mim. Porém, foram a oração dos meus pais, que todos os dias, lembro-me como hoje, por volta dos 7 anos, dava naquele exato momento, meu pai já dizia, vamos rezar o terço. Eu, ai meu Deus, de novo isso. Só que aos 7 anos de idade, com meu pai, simples, eu já aprendi a contemplar o terço, decorado. Era fantástico. Mas tinha que ir no embalo, porque se parasse ali no meio eu já não sabia, já me perdia. E foram nesses terços diários, simples, diários, repito, diários, que todo respeito, toda educação, tudo aquilo que é base para a minha vocação, para a minha vida enquanto cidadão, para a minha vida enquanto humano, veio da minha família. Então, é um desabafo e ao mesmo tempo uma partilha que eu faço com vocês nesse instante. Valorize os seus, enquanto nós ainda os temos. Tenho a graça de ter os meus, distantes, 700 quilômetros. E no corre-corre não nos falamos, no corre-corre colocamos tantas urgências e nos esquecemos dos nossos, esquecemos da nossa base, esquecemos daquilo que é essencial na nossa vida. Por isso não perca seu tempo. Hoje mesmo ligue para os seus. Hoje mesmo abrace os seus. Que saudade da minha mãe agora. Daqui uns dias vou abraçá-la, principalmente agora. Nesse mesmo mês, eles fazem aniversário. Meu pai dia 7, minha mãe dia 18, o aniversário de casamento dia 5. Amanhã, como sou grato a eles. Então, nessa pequena partilha, né, em que, diante da sociedade hoje, valorize a sua família, valorize aquilo que é mais sagrado. E por que cito São Francisco no início? Por hoje estarmos celebrando o seu dia. Ele abriu mão de tudo, até da sua família, porque ela não pensava como Deus. E por isso que eu digo, se não fosse esses terços diários, se não fosse agora a minha mãe lá, com o seu joelho no chão, rezando por mim, meu pai também, tadinho, a gente fala só a mãe por esse apego. Mas eles, meus pais, meus irmãos, se não fosse eles na minha vida, se não fosse eles a base da minha vocação, hoje eu tenho toda a certeza, minha formação de seminário foi muito boa. Não aproveitei como deveria. Mas toda a minha formação, toda a minha gratidão a Deus é a eles também. É a minha família. E não se esqueça daquilo que já se falou tanto, mas que se perde. Se perde por tanto repetir, às vezes tão friamente. Até Jesus quis vir de uma família. Valorize a sua. Família é a célula. Frei Patrício nos lembra aquilo que está no Concílio Vaticano. A pequena igreja doméstica. Assuma suas responsabilidades de pais. Assuma também, filhos, a sua responsabilidade. E isso é um puxão de orelha para mim, que diante de tantas coisas, passo tanto tempo sem ligar para os meus. É um puxão de orelha para mim. Por isso que valorizemos agora.
Por isso que sejamos cristãos agora com base nessas orientações que vêm da família, do berço. E depois parte para outros campos sociais, escola, trabalho, enfim. Então, caros amigos, nesse desabafo, né? Minha gratidão à minha mãe, que depois desse aborto, espontâneo, né? Quero lembrar, aborto espontâneo, tão doído na sua vida, mas que com a graça e a misericórdia de Deus ainda aberta à vida, tive a honra de nascer nessa família. Elevo a Deus a minha prece de gratidão. Elevo a eles também, meus pais, meus irmãos, toda a minha família, a minha gratidão por ter me aceitado na vida, por ter me educado, por ter me chamado a atenção, pelas palmadas na bunda que eu merecia. Então, muito obrigado, meus pais. Eu os amo muito e nada seria se não fosse aquilo que vocês me deram, muitas vezes tirando da boca para me dar. Então, caros amigos, valorize os seus, que pela intercessão de São Francisco, pela intercessão dos nossos amados pais, José e Maria, santos, que nós também possamos cada vez mais viver essa plenitude de cristãos na nossa imperfeição, caminhando sempre mais para a santidade. Que Deus nos abençoe, que Deus os abençoe e que possamos cada vez mais trilhar esse caminho da vontade de Deus, como São Francisco, deixar tudo que é supérfluo e agarrar aquilo que é sagrado. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.